O Canadá está conquistando novos parceiros comerciais que se afastaram dos Estados Unidos, graças a um grande acordo de 214 bilhões de dólares. Essa iniciativa surpreendeu o mundo em meio à economia global instável. A mudança alterou completamente a relação comercial entre Canadá e Estados Unidos, que por muitos anos foi vista como forte e equilibrada, enquanto os americanos enfrentavam problemas com tarifas e políticas mais fechadas. O Canadá buscou novos aliados em várias regiões do mundo e deu início a uma nova fase. Mas o que essa disputa comercial muda na economia dos Estados Unidos? Quais áreas, da agricultura às fábricas, estão sendo afetadas por essa rede internacional que o Canadá está construindo? É importante lembrar que o Canadá dependia dos Estados Unidos para quase 34% de suas exportações. Laços antigos, confiança mútua e a proximidade entre os dois países mantinham uma amizade sólida. Porém, as tarifas duras impostas por Washington, iniciadas em 2023 e ainda mais fortes em 2024, desequilibraram essa relação. As tarifas aplicadas pelo presidente Donald Trump foram ainda mais severas do que em seu primeiro mandato, praticamente dobrando os impostos sobre aço, alumínio e carros, o que abalou profundamente o mercado. Quando as taxas sobre produtos canadenses subiram de 25% para 50%, o comércio entre os dois países sofreu um grande impacto. Essa tensão ficou evidente com a declaração direta do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, durante uma visita a Washington. O antigo relacionamento chegou ao fim. A insatisfação, que até então era discutida discretamente, foi colocada de forma pública para o mundo inteiro ver. Empresas de todos os tamanhos, de pequenos negócios a grandes indústrias, ficaram preocupadas. Aumento de tarifas de até 50% não passa despercebido. Nenhuma empresa sai ilesa. Quando os produtores de aço do Canadá avisaram aos compradores americanos que os preços iriam dobrar, ficou claro que a ameaça era real. O ponto final veio com a ameaça de sanções. A energia canadense. O Canadá é um dos principais fornecedores de petróleo e gás natural para os Estados Unidos. E ninguém esperava que esse setor fosse atacado. Mas, mesmo sem ações concretas, os discursos já causavam preocupação, e as empresas começaram a se perguntar que outros problemas viriam pela frente. Em vez de romper de vez com os Estados Unidos, seu maior parceiro comercial, o Canadá passou a se expandir para outros lugares do mundo. Até o fim de 2024, já havia fechado grandes acordos com países da Ásia e da América Latina. Um dos principais foi com a Indonésia, que tem 280 milhões de habitantes. Esse tratado cobriu vários setores, de tecnologia à mineração, e eliminou 90% das tarifas. Ele fortaleceu os laços entre o Canadá e o continente asiático. Além disso, o governo canadense reforçou sua presença no Indo-Pacífico, lançando um pacote de apoio de 2,3 bilhões de dólares. Com isso, deixou claro que sua atuação na região não é temporária, mas parte de uma estratégia sólida e planejada. Enquanto o Canadá avançava com seus acordos internacionais, a situação nos Estados Unidos era bem diferente. Como já era comum, agricultores, fabricantes e consumidores começaram a sentir os efeitos do aumento das tarifas. Empresários de vários estados, como Michigan e Missouri, enviaram inúmeras mensagens ao governo de Trump, pedindo mudanças. Grandes nomes da indústria de automóveis ficaram preocupados com o possível aumento de milhares de dólares no preço dos carros, o que poderia reduzir o interesse dos clientes. As taxas sobre o aço vindo do Canadá e de outros países fizeram os preços desse material subirem rapidamente nos Estados Unidos, tornando os custos de produção muito mais altos. O futuro dos operários nas fábricas ficou incerto. Agricultores passaram a procurar novos compradores, com medo de que outros países aplicassem tarifas de volta e prejudicassem suas colheitas. A dúvida principal era: quem vai pagar por essas barreiras comerciais? A resposta era clara: as empresas e os consumidores. Enquanto isso, o Canadá se apresentava como um local confiável, ao contrário dos Estados Unidos, que pareciam cada vez mais fechados e imprevisíveis. O governo canadense usava o lema: oferecemos estabilidade, não só como propaganda, mas como parte de uma estratégia de política externa e econômica. O país aumentou suas parcerias com grandes economias como União Europeia, Japão, Austrália e Índia,
investidores de fora começaram a ver mais vantagem em construir fábricas ou centros de pesquisa no Canadá do que enfrentar a incerteza americana. Como resultado, os investimentos estrangeiros diretos no Canadá subiram 9%, enquanto nos Estados Unidos caíram 28% no mesmo período. No Canadá, bilhões foram aplicados em projetos de baterias e minerais estratégicos. Já nos Estados Unidos, a agricultura sentiu um forte impacto. Produtores de laranja na Flórida e fabricantes de bourbon no Kentucky sofreram com tarifas de resposta ou com dificuldades para vender no mercado canadense. Enquanto impostos altos atingiam áreas importantes da economia, empresários passaram a questionar: por que Washington está sendo tão agressivo? No meio político, alguns assessores chegaram a brincar dizendo que, se o Canadá virasse o 51º estado americano, os impostos não seriam mais problema. Mas ninguém, no governo canadense ou entre os investidores, achou graça. Pelo contrário, o Canadá começou a aproveitar os frutos de se mostrar como um país confiável, seguro e com regras claras. Em todo o mundo, da Europa à Ásia, cresceu a ideia de que, se os Estados Unidos constroem muros, o Canadá constrói pontes. Tudo isso aconteceu enquanto um enorme acordo comercial de 214 bilhões de dólares ganhava destaque. Esse pacote, que envolvia vários setores e novos parceiros na Ásia e América Latina, estava enfraquecendo os laços comerciais que os Estados Unidos tinham. Muitos especialistas já chamam esse movimento de o maior erro estratégico dos Estados Unidos nos últimos anos, pois não só prejudica fornecedores de fora, como também força compradores americanos a procurar outras opções. A política de tarifas do presidente Trump, que continuava a crescer, atingiu com força especial os setores de automóveis e energia. A Associação de Fabricantes de Automóveis da América do Norte informou que o custo das tarifas já estava sendo repassado para os clientes e para os fabricantes. Com os preços dos alimentos e da gasolina também subindo, isso causou mais preocupação nos lares americanos. Pequenas empresas também começaram a reclamar dos custos mais altos para operar. Algumas passaram a exportar para fora dos Estados Unidos, ou pensaram em transferir suas fábricas do Canadá para o México, mesmo sabendo que o México enfrenta problemas parecidos com impostos. Essas tensões não se limitam aos Estados Unidos. Enquanto os americanos tentam barrar importações com tarifas, países como o Canadá, que apostam em políticas mais abertas, estão crescendo no comércio internacional. O Canadá teve crescimento econômico de 2,6%, enquanto os Estados Unidos mal chegaram a 1%. A diferença afeta tudo, do campo à indústria, de peças de carros a remédios. Num momento em que os Estados Unidos adotam mais protecionismo, o Canadá atrai produtores europeus com a mensagem de que nosso mercado está aberto. Isso rendeu novos acordos econômicos em áreas como minerais essenciais, energia limpa, inteligência artificial e indústria moderna. A economia canadense, antes muito ligada aos Estados Unidos, agora passa por uma mudança profunda. E a postura dos Estados Unidos ajudou a acelerar essa transformação. Só o tempo vai dizer se o Canadá está vencendo enquanto os Estados Unidos perdem, ou se isso vai levar ambos a mudanças positivas no futuro. Alguns analistas acham que, no curto prazo, a proteção ao mercado interno dos Estados Unidos pode beneficiar certos setores, mas que, a longo prazo, perder aliados comerciais vai sair caro. Empresas globais que fortaleceram suas redes comerciais nos últimos anos não gostam de surpresas. Projetos de pesquisa, cadeias de produção e investimentos precisam de previsibilidade. E é justamente nisso que o Canadá tem apostado. Quando Trump aumentou, de um dia para o outro, as tarifas sobre o aço e os automóveis, empresas que dependem de planejamento ficaram sem saber o que fazer. Por isso, até o Canadá, seu parceiro mais próximo, começou a se distanciar. Os Estados Unidos estão se prejudicando sozinhos, mas não podemos ficar parados e sermos arrastados junto, disseram representantes de grandes empresas em Ottawa. Segundo o relatório do Banco Mundial de 2024, o Canadá está se integrando ainda mais ao comércio global, enquanto os Estados Unidos caminham para um modelo mais fechado. Com a intensificação dessa guerra comercial, surgem dúvidas. Como isso vai afetar os preços, a produção e o consumo no mundo todo? O futuro ainda é incerto,
Mas os primeiros sinais mostram que o Canadá está aumentando suas vendas para a Ásia e a Europa, ao mesmo tempo em que tenta manter parte do mercado nos Estados Unidos. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir. Tenho certeza que será perfeito para você.